Meus amigos, eu quero compartilhar aqui um versículo bíblico com vocês. A passagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meus amigos, eu quero compartilhar esse versículo com vocês, porque o momento que nós vivemos atualmente, aparentemente não tem sido um momento tão agradável. Muitas pessoas perdendo entes queridos, muitas pessoas sem a porta de emprego, muitas pessoas com problemas na família, problemas na rua, na vizinhança. E o que nós conseguimos observar é que aparentemente tudo está indo de mal a pior. Mas quando eu olho para esse versículo, dentro desse capítulo de número 20, que a Bíblia nos relata sobre um homem chamado Josafá, que era o rei do povo nessa época, ele estava no seu apogeu de seu reinado. Ele estava vivendo a melhor fase do seu reinado. E nós sabemos muito bem que a nossa vida ela é de altos e baixos. Há momentos que a gente vai estar muito bem, mas também haverá momentos que nós não estaremos tão bem assim. Haverá momentos que a gente vai ter força suficiente para buscar ajudar o próximo, mas às vezes haverá momentos que nós precisaremos que alguém nos ajude, que nos dê força. E quando eu olho para essa passagem de Josafá, a gente consegue compreender a força que tem a confiança em Deus, a força que tem em uma oração sincera diante de Deus. Se nós olharmos aqui, havia 3 nações contra o povo de Josafá, contra o seu reinado. E alguém vem lhe trazer uma mensagem que havia 3 nações que estavam vindo para tomar o seu reinado. Automaticamente, ele não perdeu tempo para bater boca com alguém, ele não perdeu tempo olhando para aquele grande problema. Ele mudou a estratégia, ele fez o quê? Ele foi para o templo orar ao Senhor. E esse versículo qual nós lemos, ele mesmo diz: Senhor, em nós não há força contra essa grande multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porque quando a gente foca no problema, quando a gente foca na situação, ou quando a gente se foca no medo, a gente acaba sendo escravizado por ele. Mas enquanto houver em nós a possibilidade de sempre acreditarmos que Deus pode mudar o quadro, que Deus pode mudar a história e confiar nele, pode ter a certeza que essa história muda, que esse quadro de situação que você possa estar vivendo neste momento, de desânimo, de não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, pode ter certeza. Se você clamar a Deus, se você orar a Deus, ele pode te responder. Josafá, ele fez isso. Ele diz: eu não vou perder tempo olhando para o problema. Não vou perder tempo tentando ir de encontro para afrontar essa nação que vem. Não vou fazer diferente. Eu vou para o templo buscar aquele que pode mudar a minha situação. Se você está passando por um momento de dificuldade e não ver a luz no fim do túnel, busca a Deus, ore a Deus, clame a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração. A palavra do Senhor nos diz, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Continue perseverando, não para. Continue acreditando que Deus pode ouvir a sua oração, porque Ele está sempre postos a ouvir. Sabemos que a nossa vida ela vai ter esses momentos de altos e baixos. Vai ter dia que você vai acordar bem, mas vai ter dia que você não vai acordar muito bem. Virão fatos bons sobre a nossa vida e acontecimentos, como virão fatos e acontecimentos ruins também.
Mas os fatos ruins nunca são para nos matar, mas sim para nos fortalecer ainda mais diante de Deus. Apóstolo Paulo diz: quando eu acho que estou forte, aí é que estou fraco. Quando eu acho que eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Josafá, o que ele fez? Eu vou para o templo orar ao Senhor. Eu vou para o templo buscar a face do Senhor. O Senhor já tinha falado com Salomão: Salomão, os meus olhos e os meus ouvidos estão postos neste lugar, para ouvir a oração deste lugar. Então, não é porque tem mais de 2000 anos atrás, ou muito mais, mas não quer dizer que Deus não pode ouvir a tua oração. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está esperando a nossa, a minha, a tua oração. Não desanima, não. Se você está passando por problemas, perdeu alguém da tua família, está passando por problemas emocionais, problemas físicos, financeiros, busca o Senhor. Busque alguém próximo de você que possa te ajudar. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Não é vergonha você pedir ajuda a alguém. Mas lembre-se, Deus está sempre postos a ouvir a oração. Josafá disse: em nós não há força. Quando não houver força em você, olhe para o Senhor. Clame a Ele. Busca a Ele. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que nós possamos trabalhar nossa fé. Nós possamos trabalhar de uma maneira que possamos impactar ao Senhor e ouvir resposta dele. Porque não tem como eu receber do Senhor se eu não pedi-lo. Não tem como eu ter do Senhor se eu não me comunico com ele. A oração é a comunicação entre nós e Deus. Se eu não converso com o Senhor, se eu não oro com o Senhor, eu não tenho um diálogo com ele. Mesmo que ele sonda o nosso coração e a nossa mente, ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas eu preciso ter um elo de intimidade com ele. E como que eu posso ter intimidade com ele? Orando a ele, buscando a ele. Josafá disse: eu não tenho força, não consigo, em algum modo, enxergar a solução. Mas o Deus a qual eu sirvo, a qual eu tenho buscado, a qual eu tenho entregado a minha vida, eu tenho certeza que ele pode ouvir a minha oração. Se a gente olhar, irmãos, no Novo Testamento, Atos capítulo de número 12, a palavra do Senhor nos diz que Herodes começa a perseguir aqueles que estavam no caminho. E a palavra nos revela que ele mata a fio de espada Tiago, e para a alegria de alguns líderes judaicos da época, prende também Pedro, para que no momento oportuno apresentar-lhe para o povo. Mas a palavra de Deus também nos diz aqui em Atos 12 que a igreja fazia constante oração enquanto Pedro estava preso. Até que no momento Deus ouviu a oração daquela igreja que estava orando pela vida de Pedro. E Pedro foi liberto com a ajuda de um anjo, que o Senhor enviou um anjo para ajudá-lo a sair de dentro da prisão. Ou seja, é o poder da oração. Se estamos passando por um problema e focamos nele, nós nos tornamos escravo dele. Mas se nós passamos por um problema, mas ainda acreditamos que há um Deus vivo que pode fazer mudar a situação, em oração, perseverança e acreditando que ele faz, ele faz. Então, se você está passando por alguma dificuldade, perdeu um ente querido, não tem uma porta de emprego, eu não estou aqui, irmãos, compartilhando com você uma teologia de prosperidade, não, mas a certeza que se você pede com o seu coração diante de Deus para que ele possa fazer por você, eu tenho certeza, irmãos, que ele faz. Porque não tem nenhum relato na Bíblia em que Deus não responde à oração. Salvo que depende de como nós
temos buscado a Ele, de como nós temos pedido a Ele. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento complicado, não perca o foco. Mantenha-se na sua oração. Mantenha-se naquilo que tu tens aprendido. Mesmo que você não saiba orar, mesmo que você não tenha o costume de orar, porque não preciso fazer uma oração bonita para Deus me ouvir. Eu preciso entregar uma oração com o coração sincero, com a certeza que Ele pode fazer. Porque nós não sabemos como orar ao Senhor, mas a palavra de Deus também nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, grave isso. Se você tem passado por algum problema, por alguma dificuldade, não deixe se abater, não. Todos nós passamos por problemas, por lutas. Mas é o que eu digo. Se você focar no problema, você se torna escravo dele. Se você focar no medo, você se torna escravo dele e não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Josafá disse, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Se você não tem força, se você está passando por um momento difícil, a qual você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mantenha os olhos postos no Senhor. Que eu tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir o teu clamor. Eu tenho certeza que Ele vai entrar na tua causa, na tua luta. Então não para, não desanima. Se está passando por lutas, existe um Deus que é maior que todas as lutas. Josafá entendeu. Não. Vem uma nação para me tomar o reino, mas eu tenho um Deus que me entregou o reino nas mãos. Então aquilo que Deus te entregou, ninguém pode tomar de você, a não ser que você não queira. Aí sim, te tomam. Mas enquanto você persevera por aquilo, ninguém te toma, porque Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Permaneça em oração, permaneça em busca, mantenha a sua fé, continue acreditando que Deus pode fazer e Ele fará. Deus te abençoe, em nome de Jesus.